Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nesta reunião de oração, nesse encontro online, quarta com Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos usando nesta quarentena, durante esta pandemia. E eu tenho certeza que Deus tem muito para cada um de nós. A gente fica imaginando essas situações como seria em outros tempos, sem o avanço dessa tecnologia. Eu fico também lembrando de países que a igreja não é permitida, onde a Bíblia não entra, mas que de alguma forma missionários têm chegado e as igrejas se reúnem em cavernas, em catacumbas, em lugares obscuros, isolados, para não serem presas, torturadas e mortas. A gente tem muito que agradecer a Deus mesmo durante esta situação que vivemos, que passamos aqui no Brasil. Ainda temos a possibilidade de louvar a Deus, de portas e janelas abertas, podendo divulgar os nossos cultos. E eu agradeço a Deus por estas oportunidades, mesmo a gente não podendo estar junto, não podendo se reunir na casa do Senhor, na nossa igreja, naquele tempo tão aconchegante, mas estamos aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor. E eu quero, nesta noite, trazer para vocês os pedidos que chegaram até nós, os agradecimentos também. E eu vou ler para vocês cada um deles. Eu peço que também, se possível, você guarde, tome nota, reveja os vídeos e que seja motivo de oração diária, tá bom? Então eu vou começar aqui pelos agradecimentos da Iva. Ela agradece a nós, a nossa igreja, que esteve orando pelo procedimento de biópsia pulmonar da mãe dela, a Dalgisa. Fizeram ontem o procedimento e correu tudo bem. E ela já está em casa. Que bom, né? Graças a Deus por este motivo. O Hércules, ele pede oração por Marcos, motivo câncer. Também pede por Xavier, também câncer. O Hércules também continua pedindo por Valentina Diakov e marido. Os dois estão com Covid. E por Valéria também, pelo mesmo motivo, Covid. Ele também pede pelo irmão Cláudio. Ele é irmão do genro dele, que mesmo em coma teve uma parada cardíaca. Que situação difícil, né, irmãos? Mas ele também agradece pela melhora da Marlene e do neto deles, o Rafael, e também das tias. E também ele gostaria de pedir oração ao nosso irmão do conjunto Cantores do ABC, José Carlos Rodrigues, que está com um problema seríssimo nos pulmões. A Vilce, ela pede oração pela saúde da sua irmã Vilma, a qual foi diagnosticada com nódulo no ovário e ascite. Ascite é um acúmulo excessivo de líquido no abdômen, né, mais popularmente conhecido como barriga d'água. E ela vai precisar passar por uma cirurgia. Então estejamos orando pela Vilma, pela Vilce e pelo seu irmão também. A Eunice Oliveira, ela agradece porque até aqui nos ajudou e guardou o Senhor. E continua pedindo oração pelo Roberto. A Sônia e o José Cortinaites são gratos a Deus, pois em meio a essa interminável crise estamos bem e amparados por Ele. Pois mais que um agradecimento, a gratidão sincera é uma atitude de reconhecimento a Deus pelo seu cuidado por nós. Que legal, né, irmãos? Eles sempre têm se manifestado em relação à gratidão nos nossos momentos de intercessão. Que nós possamos também tê-los como exemplos de agradecer, mesmo em toda essa situação em crise. Eu sei que não é fácil, mas Deus está conosco. O pastor Silvio, ele pede que continuemos orando pelo Norman. Nesta terça-feira, ele foi informado que ele terá que se submeter a uma cirurgia para colocar um dreno no pulmão, por estar vazando ar por uma cavidade próxima ao coração.
Ele está aguardando o encaixe para ser transferido de hospital. E o que está dificultando o tratamento é a diabetes. Norman precisa muito das nossas orações, do cuidado do Senhor, e que Deus dê capacidade e direção às pessoas que estão tratando dele, que ele consiga uma vaga em outro hospital para ser melhor tratado dessa enfermidade. A Luciana Mosca, ela agradece à igreja pela vida do Clodoaldo, ao qual nós estivemos orando, e também pela graça que Deus concedeu a ele da sua recuperação. E ela é grata a Deus por isso. Clodoaldo é esse que está na foto que irá aparecer. Que nós possamos continuar orando, pedindo a Deus que nos oriente, nos dê motivos de gratidão. Nós temos, mas às vezes a gente não reconhece. Eu quero orar com vocês, lembrando desses pedidos. Como nós sabemos e temos sempre ouvido, aprendemos desde cedo que Deus conhece antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Deus conhece os nossos pensamentos. Mas é a nossa obrigação, nossa expressar aquilo, o que temos guardado no nosso coração, para que Deus possa fazer a sua boa obra. Vamos orar? Deus amado, nós, a Deus, queremos te pedir e agradecer pelas bênçãos derramadas. Queremos, ó Deus, ser grato ao Senhor por estarmos
vivos, com saúde. Sei que muitas pessoas ainda não estão recuperadas, estão sofrendo dores físicas e psicológicas, espirituais também. Nós, ó Deus, pedimos que a tua mão salvadora, protetora e curadora seja sobre cada um desses meus irmãos, dessas pessoas que estão, ó Deus, assistindo a este culto. Nós, ó Deus, pedimos por providência, clamamos ao Senhor que dê a cura, o livramento. E, ó Deus, cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e tem atendido conforme a tua boa e perfeita vontade. E nós, ó Deus, queremos nos colocar nas tuas mãos, ó Pai. Te agradecemos porque, mesmo em meio a esta pandemia, temos, ó Deus, a oportunidade de te louvar, de prestarmos culto ao Senhor. Não precisamos, ó Deus, nos esconder, apenas estamos nos protegendo. Que o Senhor, Deus, continue nos proporcionando momentos em que possamos juntos te louvar, ó Pai. Cremos que em breve poderemos estar juntos, claro que tomando todas as cautelas possíveis, recomendadas, e pedimos a Deus por esses nossos irmãos que se manifestaram, a Deus, pedindo oração. Pedimos a Deus, lembrando da Iva, do Hércules, da Vilce, Deus, de tantos, ó Deus, que têm se manifestado, pedido, colocado, a Deus, amigos, familiares em oração. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo visite cada leito. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo também conforte as famílias que têm enfrentado, ó Deus, esta luta tão grande em relação a este vírus que veio para causar tanta dor, tanto sofrimento. Mas, ó Deus, queremos que Jesus Cristo também esteja presente em nossos lares, ó Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Silvio, pela vida da nossa igreja, que completou 67 anos. Que o Senhor Deus continue usando cada um de nós, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome e para o crescimento e expansão do Teu Evangelho. Nós nos reunimos em Teu nome, crendo, ó Pai, que o Senhor é o único capaz de nos salvar e de nos libertar de todo o mal. Nós te agradecemos e oramos, pedindo pelo sangue de Jesus e pelo nome dele, aquele, Deus, que pedimos e sabemos que o Senhor ouve e responde às nossas orações através do seu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Graça e paz, eu espero que você esteja bem, com a sua família, nos caminhos do Senhor. Nesta reunião de oração online, hoje eu gostaria de falar sobre crise. Eu acho que você tem ouvido falar muito sobre isso, mas eu não vou me fixar, não vou ficar preso na crise. Eu quero falar sobre atravesse as crises da sua vida. Atravesse as crises da sua vida. E eu vou me basear no Salmo 39. Não vou ler o Salmo inteiro agora, vou ler no decorrer desta palavra. Mas eu gostaria
que você ficasse com a sua Bíblia aberta no Salmo de número 39. Eu estava lendo hoje que aparece a palavra não temas 365 vezes na Bíblia. 365 vezes aparece a expressão não temas na Bíblia. Eu não parei para contar, mas eu acredito em quem contou. E é interessante, né, irmãos? Porque Deus sabe que não é fácil viver neste mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, viveu nesta terra e sabe que nós temos muitos problemas. Por isso ele colocou um não temas para cada dia do ano. Porque Deus sabe que a carne não se converte. Esta natureza humana, ela nunca vai se converter. Nós sempre vamos ter tendências pecaminosas em nossa vida. E Deus sabe também que este mundo, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Ou em outras palavras, o mundo ou a nossa sociedade está sepultada no mal. Se você duvida disso, leia o jornal de hoje. Por isso, Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. Ele nos ajuda no luto, na tristeza, na perda, na adversidade, na crise e, sobretudo, nesta crise da pandemia. Onde há pessoas, há crise. Viver é estar sujeitos à crise. Quem aqui, você que está me ouvindo, nunca atravessou uma crise? E talvez você esteja vivendo uma crise, você esteja passando por uma crise agora, esteja num momento de deserto. Ou você já venceu uma crise, ou está atravessando uma crise. Porque só no cemitério não há crise. Só no cemitério não há crise. Mas você está vivo. Mas a crise não pode lhe definir. A sua personalidade, a sua identidade não é uma crise. Você não é uma crise. É por isso que na imagem de marketing desta palavra de hoje, eu coloquei uma chave quebrada. Nunca aconteceu com você de abrir uma porta e a chave quebra lá na fechadura? O que você faz? Você não vai ficar guardando aquela chave, você vai se livrar daquela chave e conseguir uma chave nova. Assim é com a crise. Você não pode ficar guardando aquela crise e só ficar pensando naquela crise. Você tem que buscar a saída para abrir uma nova porta. Você precisa abrir a porta para sair da crise em que você está. Olha, aquilo que está ruim pode melhorar. Você diz amém para isso? Aquilo que está ruim pode melhorar. Mas o que está ruim, dependendo da sua atitude, pode piorar. Sabe, o pior não é o desemprego. O pior não é a enfermidade. O pior não é a internação, não é a Covid. O pior é a sua atitude em relação à crise.
Lembre-se de uma coisa: Deus vê e sente as suas crises. Pense nisso. Deus vê e Deus sente as suas crises. E para você atravessar as crises, não piorar sua vida e deixar Deus resolver a sua situação, o salmista, no Salmo 39, nos dá algumas sugestões. Para você atravessar as crises, em primeiro lugar, vigie para não cair em murmuração. Olha só o que diz o versículo 1 do Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Nós somos tentados a falar bobagens no momento de adversidade. Por isso, vigie a sua boca. Não caia no pecado das palavras. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. E o salmista disse, porei uma mordaça, sabe? Vou amarrar em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, olha só, é um grande risco nós falarmos bobagens, nós sermos murmuradores, principalmente diante de pessoas que não são convertidas. Porque muitas vezes, através das nossas palavras, nós nos tornamos pedra de tropeço para pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Aliás, isso não somente de palavras que pronunciamos, mas diante daquilo que nós postamos na internet. Às vezes nós ofendemos, usamos palavras chulas, palavras grosseiras contra governantes, políticos e outras pessoas. E nos tornamos uma pedra de tropeço. Aliás, eu nem gosto muito de ficar vendo certas postagens, e dependendo da pessoa eu já passo direto, para não ficar triste, para não me irritar. Lembre-se que a sua crise não é a crise dos outros. Parece que tem gente que se levanta, toma uma mamadeira de vinagre e sai por aí exalando o seu azedume através de suas palavras, através das mídias sociais. Quantas vezes eu poderia ter ficado quieto, mas fui falar. Lembre-se que o peixe morre pela boca. Então, como dizia uma certa humorista, eu só abro a boca quando tenho certeza. Cuidado naquilo que você fala, naquilo que você escreve, naquilo que você posta, porque você só está colocando pedras de tropeço. Lembre-se que o muro das lamentações está lá em Jerusalém. Não está no seu celular, no seu computador, não está nas pessoas próximas de você. Deixa eu usar uma expressão, uma imagem aqui. Quando você vê um rato, e a gente sabe que o rato, muita gente tem terror a rato, eu também não gosto de rato. O que você faz? Você pega uma vassoura e sai correndo atrás do rato. E o que você acha que o rato faz? Ele fica lá dizendo assim, mas essa vassoura é pequena, essa vassoura não vai fazer nada. Nada. O rato sai correndo, o rato
Foge. Então, quando você for tentado a murmurar, fuja. Caia fora. Afaste-se desta tendência à murmuração. O problema da murmuração é que nela a gente reclama para quem não resolve. Você vai reclamar com quem não vai resolver. Você está precisando de dinheiro? Não adianta ficar reclamando com quem está endividado. Se você está sentindo alguma dor, não adianta você ficar murmurando para a pessoa que não entende nada de medicina. Sabe, a murmuração drena as nossas energias. Drena. Então, diante da crise, fuja da murmuração. Fuge da reclamação. Eu fiquei sabendo de uma devocional que está na internet, chamada JMR. JMR significa julgar, murmurar e reclamar. Julgar, murmurar e reclamar. E o desafio é ficarmos 25 dias sem julgarmos ninguém, sem murmurarmos e sem reclamarmos. Você seria capaz de passar pela crise sem reclamar? Há um livro que fez muito sucesso há uns anos atrás, intitulado Há Poder em Suas Palavras. E realmente, meus irmãos, pessoas murmuradoras, elas só afundam. Elas só afundam. Um outro conselho que o salmista dá, um outro exemplo que ele nos dá, é: cuide para não interiorizar a sua indignação. Versículo 2: enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. O Fagner, um cantor, escreveu uma música intitulada Revelação. Ele diz assim: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Né? Então, tem gente que guarda os seus sentimentos, guarda os seus ressentimentos e não fala na hora certa para a pessoa certa. Uma coisa é você murmurar. Outra coisa é você abrir o seu coração para pessoas que podem lhe ajudar, contar os seus problemas, você desabafar. Então o salmista está dizendo aqui que enquanto ele se calou, ele se conteve inutilmente e a sua angústia só aumentou. Como é bom ter alguém que empreste os seus ouvidos para ouvir o nosso desabafo. Quem fica quieto se isola, fica ilhado. E então é importante você abrir seu coração. Os maus pensamentos vêm das bocas fechadas para as pessoas certas. É por isso que a gente aconselha as pessoas a cultivarem cultivarem amizades,
É por isso que nós desafiamos as pessoas a participarem de pequenos grupos. Eu espero que, voltando da pandemia, nós possamos nos reunir nos pequenos grupos e termos pessoas para as quais possamos abrir nosso coração. Essa é uma das finalidades dos pequenos grupos, falarmos dos nossos problemas, falarmos das nossas lutas, falarmos daquilo que nos angustia e orarmos uns pelos outros. Então, cuide para não interiorizar a sua indignação. Terceiro conselho que nós encontramos para não afundarmos em meio à crise: conte para Deus suas dores e temores. Conte para Deus. Versículos 3 e 4, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Note, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Eu falei aqui no domingo passado que a nossa vida é breve, curta, temporária e passageira. E o salmista está dizendo assim, meu coração ardia, pegava fogo dentro de mim, contando aquela angústia. E eu aqui, diante de uma vida tão breve, tão curta, a minha vida é breve, eu vou ficar guardando ressentimentos, eu vou ficar aqui guardando preocupação, tristeza, desânimo. Troque a murmuração pelo desabafo. Conte a Deus suas dores e temores. Troque a murmuração pela meditação. Pense no sentido de toda essa sua angústia, toda essa preocupação e na validade delas. E abra seu coração para Deus. Para que você não afunde em meio à crise, uma quarta sugestão: compreenda a brevidade da vida na terra. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Sabe quanto sua vida vai durar diante de Deus? Nada. Para Deus é nada, Deus é eterno. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber o que fará com ela. Em vão se agita. Em vão se agita. Diante desta vida que é tão breve, não vale a pena a gente gastá-la nos agitando, incomodando o nosso interior. Sabe, quando nós temos a percepção da brevidade da vida, ela se torna mais fácil. É mais fácil viver quando nós entendemos, eu não estou aqui para sempre, neste corpo, nesta realidade. Eu não estou aqui para sempre. Eu gosto muito de uma música que diz assim, aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu que Jesus já preparou. Então nós estamos aqui de passagem. A vida é curta. Eu fico impressionado, né? Porque a memória da gente, ela não envelhece, não é? A gente se lembra das coisas e a gente não percebe como o tempo vai passando. E nós vamos gastar esse pouco tempo apenas nos
entristecendo, apenas nos agitando interiormente. O Rick Warren tem uma frase onde ele diz: a sua vida na Terra é uma atribuição temporária. Esta vida é temporária. Para que você não afunde em meio à crise, coloque sua esperança em Deus. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. A minha esperança está em Ti. O salmista começa perguntando: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Eu vou esperar nas pessoas? Vou esperar nas empresas? Nas organizações? No governo? Não. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Deus. A sua esperança deve estar em Deus. Faça das pessoas, das empresas, das organizações, do governo, dos cientistas, seja lá do que, faça o plano B, porque o nosso plano A é Deus. Então, coloque sua esperança em Deus. Onde está a sua esperança agora? Onde está a sua esperança agora? Finalmente, para que você não afunde em meio à crise, clame a Deus por um renovo de alegria. Ouve a minha oração. Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para Ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os Teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. O salmista se sente aqui um pecador e ele fica imaginando Deus olhando para ele triste, irado. Por isso é que ele diz: desvia de mim os Teus olhos. E ele faz um pedido: que eu volte a ter alegria. Que eu volte a ter alegria. A esposa de Rick Warren, Kay Warren, ela sofreu um câncer. E a sua nora também sofreu um câncer. Ela tinha um nódulo aqui na garganta que parecia uma laranja. E além disso, um filho da Kay Warren, ele sofria das suas faculdades mentais e ele se suicidou. E, diante disso, sabe o que a Kay Warren fez? Ela escreveu um livro. E sabe como era o nome do livro? Esse livro está aí nas livrarias, em português. O nome do livro era Escolha a Alegria. Em meio às crises da enfermidade, às crises dos problemas familiares, às crises da perda de um filho, ela escolheu a alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. Quem tem Jesus no coração tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá esta alegria sobrenatural. Clame a Deus por um renovo de alegria. Renova em mim a alegria. Peça isso ao Senhor. Então, crise não é para a gente ficar no meio dela. Crise é para atravessar. Nós estamos atravessando uma crise. Talvez a sua crise seja maior que a minha, ou a minha seja maior que a sua. Mas a crise não é para ficar parado no meio dela. Atravesse as crises da sua vida. Seja forte. O Pai Eterno está com você. A dor é temporária, mas
a sua filiação e a sua missão são eternos. A crise vai passar. Você pode dizer amém? Vamos orar. Querido Deus, as crises são temporárias. Ajuda-nos a entender tudo isso. E ajuda-nos a ter esta mesma atitude do salmista, para que possamos, com a nossa atitude, superarmos toda esta situação. Tu sabes o que vai no coração de cada um, o que está atormentando cada um. Ó Pai, dá a vitória, dá o crescimento, dá a alegria, dá-nos a tua força, em nome de Jesus. Amém. Despertem com coragem, Deus não se distanciou. Deus muitas vezes prova, testando cada um, e Ele nos renova, procura o bem comum. Até com muitas mortes, Deus poderá intervir, fazendo-nos mais fortes, melhores lhe servir. Cuidemos da saúde e assim nos resguardar. Busquemos a miúde quem pode nos livrar. Ele é nossa esperança em toda inquietação. Tenhamos confiança, não tarda a sua ação. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.